Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Li Dias do canal Grimório Adaptado e hoje eu vim aqui tecer alguns comentários acerca do tempo que se espera, quando se realiza um ritual em busca de alguma manifestação. E eu venho abordar isso dentro da experiência que eu tive recentemente. Quando eu comecei a ler sobre o ocultismo, eu comecei ali pelas runas nórdicas, eu li um pouco sobre a cultura viking e achei muito interessante aquilo que envolvia as runas, a forma de se utilizar das runas, dentro da espiritualidade, como uma espécie de oráculo. Então eu decidi que eu ia tentar trabalhar com elas ali, buscar alguma manifestação daquele poder, cósmico que envolve a existência, a criação e que está relacionado com as runas nórdicas. Eram as runas do Elder-Futar. Então, dentro do meu entendimento, da minha bagagem de entendimento acerca da espiritualidade, que tinha uma base cristã, eu parti então da ideia de que se existe um Deus criador do universo, ao qual tudo está subjugado, eu imaginei que, como eu não conhecia, aquelas consciências, aquelas energias representadas pelas runas nórdicas, eu deveria buscar uma precaução, uma proteção então desse Deus criador do universo para lidar com essas energias. Afinal de contas, eu não as conhecia, eu não sabia o que é que poderia se manifestar quando eu fosse lidar com elas. Talvez ao tentar lidar com elas eu nem conseguisse atrair a atenção daquelas energias, poderia haver uma manifestação de outras energias que não estariam de acordo com aquilo que eu buscava, Então eu busquei ter essa proteção. Então, ali no momento em que eu fui seguir as orientações, que era como um ritual de bruxaria, porém se utilizava das runas nórdicas para estabelecer essa conexão com energias correspondentes ao que aquelas letras representavam. Então, eu fiz ali uma liturgia espontânea da presença divina, buscando a presença divina para que ela comandasse, para que ela conduzisse essas energias com as quais eu buscava entrar em contato, e então os anjos do Criador do universo, que tivessem uma energia correspondente àquelas runas, que eles fizessem então a comunicação, e me conduzissem ali para que eu fosse bem sucedido naquilo que eu buscava. Fiz, e desde o primeiro ritual que eu fiz, então, aquelas respostas oraculares, as questões que eu apresentava, elas faziam total sentido. Eu apresentava ali as minhas questões e as runas que eu tirava naquela ritualística, que era muito semelhante a um ritual de bruxaria, elas vinham com uma resposta sempre correspondente àquilo que eu perguntava. E desde aquele princípio, não muito diferente de outras pessoas, eu busquei também solucionar questões de prosperidade. E as respostas eram sempre no sentido de que eu haveria de passar por um processo, por um período, uma forma de período cíclico. E somente após esse período cíclico eu viria a colher frutos daquilo que eu plantava. E eu não imaginava que fosse um período tão longo. Eu comecei a fazer isso ali em meados da pandemia. E a pandemia passou e eu continuei buscando isso de outras formas. Eu conhecia a magia cerimonial salomônica, Algum tempo depois eu conheci o sistema de tritêmios, eu já vinha praticando ali, e que eu fui conhecer e entender depois que o que eu praticava era uma forma, vamos dizer, adaptada do sistema de tritêmios, porque eu tive acesso a autores que me levaram a essa prática e depois eu vi que esses autores ali, eles praticavam uma forma adaptada do sistema de tritêmios. E eu fazia essa prática adaptada. E com o tempo eu fui entendendo, então, ali dentro da clavícula de Salomão, que era o uso dos salmos que era tão usado, era tão forte, tinha uma grande influência ali dentro do sistema salomônico. Eu ficava tentando entender o porquê do uso de salmos, o porquê dessa cosmogonia, de origem judaica, estar entranhada dentro do sistema salomônico, junto com o cristianismo. Era uma mistura, um sincretismo. E então eu fui conhecendo um pouco da Cabalá.
E conhecendo um pouco da Kabbalah, né, eu comecei a estudar um pouco do hebraico e eu cheguei à conclusão de que o hebraico seria uma origem um pouco mais remota de todo esse sistema sincrético que eu estava fazendo uso. E com o tempo eu passei a utilizar as runas apenas para respostas oraculares dentro da ritualística, já que eu não podia ver os anjos, apesar de eu ver ali algumas manifestações, né, visíveis, mas eu não tinha uma forma de comunicação com eles a nível de diálogo. Mas eu já cheguei a ter umas respostas assim, né, mental, né, dentro da ritualística, de receber ali umas mensagens, mas não era assim uma forma a nível de dialogar com eles. Então algumas vezes eu usava essas runas para fazer uma comunicação de forma oracular. Mas sempre, em todas as formas de comunicação em que eu busquei nesse sentido de prosperidade ali nos meus rituais, né, eu sempre tive respostas positivas, mas que nunca era algo ali para agora, né? Nunca era algo imediato. E eu fui passando por esse período e com o tempo eu sentia ali um grande peso, né? Porque eu via os meus anseios com relação a essas questões, parecia algo tão distante. E as runas, desde o princípio, elas diziam que seria algo que viria com o tempo, né? Não seria algo rápido. E o tempo foi passando, passou 1 ano, passou 2 anos, né? E as respostas eram sempre positivas. E até que chegou no momento em que eu fiz um ritual que eu nunca tinha feito antes. Eu conheci um ritual que era praticado pelos cabalistas, e nesse ritual eles faziam uma espécie de visualização, uma espécie de meditação nos aspectos divinos de Gevurah e de Hesed, né? E então eu entendi que eu ia usar então aquela forma de ritualística meio que sincretizando essa forma meditativa cabalística. Então eu usei ali os meus selos, né, angélicos, né, que era o de Camael como representante da esfera de Gevurah e o de Tzadkiel, representante da esfera de Hesed. Pendurei os 2 selos no peito, fiz ali uma ritualística cerimonial nos moldes salomônicos, nos moldes de Tritêmios, né, adaptado, e não fiz uma evocação formal, utilizei a minha liturgia com salmos, né, que eu venho praticando já há um bom tempo, e eu tive uma percepção dessas energias muito forte naquele momento. Não fiz uma invocação daquelas consciências angélicas dos selos, mas invoquei o Criador do Universo e as suas virtudes, né, que emanam nessas sefirotes. Para que eu tivesse equilíbrio para lidar com essa questão, né, de saber aguardar a resposta do Criador, a manifestação do Criador, com equilíbrio emocional. E qual não foi a minha surpresa, né, ao ver quando aconteceu de fato então essa mudança, que foi em menos de uma semana, e aquilo virou de ponta cabeça. Aconteceu um episódio que eu posso ver de uma forma, né, negativa, mas esse episódio negativo culminou numa série de ocorrências que culminaram e vem culminando em algo muito positivo que eu planejava mentalmente, né? E eu até conversava com alguém muito próximo sobre isso, né? Eu tecia ali os meus planos e dizia que para que os meus planos se concretizassem, teria que acontecer isso, né? Para que eu pudesse então trabalhar dessa e dessa forma. E qual não foi a minha surpresa quando isso tudo virou de ponta cabeça e as coisas se modificaram de uma forma que tudo caminha para que esse planejamento ocorra da forma que eu, né, já tinha colocado ali dentro dos meus rituais, apresentado dentro daqueles rituais. Então, isso que eu venho abordando aqui, trazendo aqui para vocês que estão assistindo, acompanhando o canal, é que eu consegui atrair a atenção do Criador desde o princípio, né? Mas as respostas que as runas me trouxeram, né, que era preciso eu passar por um período
né, onde tudo isso viria a se desenrolar no final, né, e ainda não é o final, é só o começo de uma nova era, né, e eu fiquei, eu nem sei dizer ao certo o que que eu não consegui ainda digerir isso muito bem. Foi uma mudança tão radical, né? As coisas começaram a acontecer tão rápido. E assim, eu estou passando por todo esse processo e eu ainda vejo isso eu acho que eu estou meio que flutuando ainda no meio desse processo. A gente, muitas vezes, quando busca, né, fazer os nossos rituais, a gente tem aquela necessidade, né, e a gente não consegue entender assim que o nosso tempo não é o tempo do Criador, né? Muitas vezes as pessoas acabam apelando para processos e energias negativas, né, sistemas mais ligados às esferas densas, em busca de algo rápido, né? Tem gente que consegue alcançar, né, mas dizem que quando se apela a essas esferas, né, tudo tem seu preço. Bom, eu não quis trabalhar dessa forma, eu não quis buscar o auxílio dessas energias densas, porque no meu entendimento, tudo aquilo pelo qual eu vinha passando já era algo de teor denso, né? Eu não imaginei que fosse positivo lidar com mais energia densa, sendo que eu já vinha passando por um processo que era relacionado a essas energias, né? Era algo correspondente a elas. Então eu precisava então fazer um balanço, eu precisava buscar essa energia positiva para balancear tudo isso. E com o tempo, né, com essa insistência em práticas diárias, né, de buscar a presença divina, de buscar estar em contato com o Criador, né, de atrair a sua presença para a minha vida, né, eu fui entendendo então que todo o processo ritualístico depende disso. O processo salomônico, ele está diretamente ligado, né, o seu sucesso está diretamente ligado a estabelecer uma conexão com o Criador do Universo. Então, muitos vão entender que há formas bem intensivas de se alcançar isso. E eu fiz isso de uma forma não intensiva, porque foi ao longo de muito tempo, né? Então, essa busca ritualística constante, todos os dias ali, de recitação de salmos, né? No princípio eu fazia as minhas práticas usando o ritual do RMP, e eu fui estudando, eu fui entendendo então por que, né, daqueles conceitos do judaísmo envolvidos ali, e eu comecei a fazer umas práticas mais voltadas àquilo que é cabalístico, né? Então fui modificando as minhas práticas. Então parei de fazer o ritual do RMP, aí eu fazia o ritual da cruz cabalística e a oração Beshem Hashem, que está inserida no RMP. E com o tempo eu abandonei a prática da cruz cabalística, que é algo também sincrético, e comecei a fazer a oração Beshem Hashem, a recitação de Salmo 51 e 91 diariamente, e até chegar num certo ponto em que eu entendi que seria interessante eu fazer o uso então de salmos específicos para aquilo que eu buscava, né? Não só para questões de prosperidade, mas para outras questões também particulares. E eu comecei a ver então os resultados aparecerem. E esse foi o resultado mais impactante que eu não poderia esperar, porque tudo que eu planejava, né, que eu comentava com essa pessoa próxima, eu, né, falava, né, com ela, né, não, isso só pode ser possível num futuro muito distante, quando tais eventos assim ocorrerem, né, e aí sim vai dar para fazer isso. E não, aconteceu de uma forma muito melhor, e os eventos estão se desenrolando para que eu consiga alcançar aquilo que eu desejo, né, que eu venho buscando com antecedência, uma antecedência muito maior àquilo que eu imaginava. Então, assim, essa forma sincrética, né, que eu fiz ali de fazer essa meditação, buscando as virtudes divinas de Hesed, de Gevurah, e aplicar isso a esse uso de salmos, né, para alcançar esse resultado, me trouxe um resultado assim muito impactante e virou a chave e tudo modificou assim de um dia para o outro. É uma coisa assim que é fantástica, é uma coisa impactante demais, é muito difícil descrever a sensação de estar vivendo isso. Então eu estou apresentando aqui isso
para que vocês não desanimem, né? Você que está passando aí por um momento complicado, está buscando algo complicado, mantenha as suas práticas diárias, né, de buscar a presença divina, e mesmo que você olhe ao redor e não consiga ver as coisas se modificando, tenha confiança, porque a confiança em Deus é que vai fazer com que você alcance tudo isso, né? As Escrituras dizem que a fidelidade do Criador com aqueles que o buscam é de geração em geração. A fidelidade do Criador, ela não tem fim, e a sua misericórdia é imensurável. Então, as nossas limitações, né, que dificultam então estar na presença dele com mais intensidade, elas podem ser superadas com a misericórdia do Criador. E quando a gente recita esses salmos, né, que buscam o perdão divino, a gente faz as nossas orações que buscam o perdão divino, é justamente para nos condicionar a estarmos mais próximos dele. E essa proximidade vai favorecer que nós consigamos alcançar as suas graças e realizar aquilo que nós buscamos com tanta intensidade, com fervor. E eu deixo aqui o meu testemunho de que é possível você alcançar isso sem necessidade de intermediários. Eu fico por aqui, a gente se vê. Até mais.